Olá pessoal, hoje vamos fazer a correção dos exercícios da semana passada, semana de estudos intensivos. O tema é PA e PG, então vamos dar início à nossa correção. Primeiro exercício, em um teatro a primeira fila tem 24 assentos, a segunda 28, a terceira 32 e assim por diante. Quer saber quantos assentos tem a 18ª fila? Observando a crescente que estamos tendo, nós notamos que está aumentando aí de 4 em 4, né? Então, esse aumento de 4 em 4 ele está relacionado com a nossa razão da nossa PA. Então, vamos calcular esse 18º termo utilizando aí o termo geral da PA, que é AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Nós já conseguimos identificar aí o nosso A1, que é o 24, o N é o termo que eu quero encontrar, que é o 18. E o R é a minha razão. A razão a gente sempre encontra fazendo a subtração de um termo por um termo antecessor. Então, se eu pego aí 32 menos 28, encontro 4. Se eu pego 28 menos 24, encontro 4, certo? Substituindo letras por números, nós temos que o A18 é igual a 24 mais 18 menos 1 vezes o 4. 18 menos 1 encontramos o 17 e caímos nessa expressão numérica, 24 mais 17 vezes 4. Temos que manter a nossa ordem de operações, né? Primeira multiplicação. Então, vou fazer 4 vezes o 17, que vou encontrar 68, para depois somar com 24. E nós temos 92. Então, a resposta correta, 92. Próximo exercício. Encontre a lei de formação da PA em que o A1 é 3 e a razão é 4. Vamos utilizar o nosso termo geral e substituir o que nós temos, né? Nós temos o A1 e temos a razão. Nós não temos o N, porque o N é o termo geral que nós vamos encontrar, ok? Então, nesse caso, substituindo, nós vamos ter 3 mais N menos 1 vezes o 2, que é a nossa razão que foi dada no exercício. Então, aqui nós temos o nosso 2, que vai estar fazendo a distributiva entre os elementos que estão dentro do parênteses. Então, eu vou fazer 2 vezes N e 2 vezes o menos 1. Pessoal, atente-se para a regrinha de operação aí, tá? Nós temos sinais diferentes, ó, menos 1 e o 2 é positivo, tá? Então, vamos ter regra de sinais. Então, aqui nós vamos ter 3 mais 2 vezes o N dá 2N, 2 vezes o menos 1 dá menos 2. A N, então, é igual a 2 mais 1, né? Porque eu vou reduzir os termos semelhantes. Pois eu tenho, então, resposta correta, 2N mais 1. Próximo exercício, determine o 20º termo da PA, 1, 6 e 11. Observando já a PA, a gente já procura logo a nossa razão, não é isso? Então, pego lá 6 menos 1, 5, né? Razão é 5. Tenho aí o termo geral, tenho, substituindo meus dados, a minha razão, meu A1 e o meu termo que eu quero encontrar, vou substituir eles na fórmula. Então, eu vou ter lá 20 menos 1 vezes o 5, né? Primeiro eu vou resolver o parênteses, vai dar 19 vezes 5, que vai dar 95 mais 1, nós vamos encontrar o valor de 96. Então, o 20º termo é igual a 96. Resposta correta. Próximo exercício, calcule o A10 da PG. Pessoal, notem que agora trocamos, não é mais PA, é PG, né? Progressão geométrica. Diferente da PA que vai somando a sua razão, a PG a gente multiplica a razão. Então, para eu encontrar a razão de um termo, eu tenho que fazer o quê? O meu termo dividido, porque é o inverso, né? Pelo meu antecessor. Então, no caso aqui, vamos encontrar a nossa razão, você vai fazer 6 dividido por 2, que você vai encontrar 3, ok? Termo geral da nossa PG. A1 vezes o que é a razão elevado a N menos 1. Vamos substituir os dados que nós temos na fórmula, tá bom? O A1 que é 2, a razão que é 3, o N que é 10, ok? Então, vamos encontrar aí 2 vezes 3 elevado a 10 a menos 1, que vamos ficar com 2 vezes 3 elevado a 9 potência. Regra de operação, primeiro resolve a potência em vez da multiplicação, ok? 3 elevado a 9 potência dá 19.683. Pessoal, lembrete para vocês, tá? Na calculadora, a gente vai utilizar aí para colocar potência, ó, 3 elevado. Como que eu ponho o elevado?
Na calculadora pode estar ou x com y em cima do x, ou então tá um chapéuzinho de telhado de casa, tá? Aquele acento da língua portuguesa, o acento circunflexo, ok? Aí agora é só a gente fazer 2 vezes 19.683, que eu vou encontrar o 39.366, que é a resposta correta para esse exercício. Próximo exercício, 13º termo da PG. Menos 3, menos 6. Primeira coisa que eu olho para a PG, encontro a razão. Faço menos 6 dividido por menos 3. Regrinha de operação aí, tá bom? 6 dividido por 3 vai dar 2. Menos dividido por menos vai dar mais, tá? Então, sinais iguais, mais. Sinais diferentes, menos. Lembra da regra de sinais. Vou substituir os termos que eu já tenho aqui dentro da minha fórmula, tá bom? Então, vou ter lá, a n é igual a menos 3 vezes 2 elevado a 13 menos 1. Menos 3 vezes 2 elevado a 10ª potência, 2 elevado a décima... Desculpa, é 12ª, tá? Não é décima, não. 2 elevado a 12ª potência, nós vamos ter 4.096. E aí, nós vamos ter menos 3 vezes 4.096. Regrinha de sinais aí também, tá? Ó, negativo, menos 3, vezes o 4.096, que é positivo. Menos vezes mais, menos, tá bom? Então, ó, 12.000 menos 12.288, ok? Vamos para o próximo. Determine a razão. Essa aí é simplesmente fazer a divisão, tá? Dessa PG, que nós temos menos 4 e o termo seguinte é o 8. Só que você tem que prestar atenção na regra de sinal, ok? Então, 8 dividido por menos 4, nós vamos ter aí, ó, menos 2, tá bom? Porque mais dividido por menos, menos. Continuando o mesmo APG, a gente tem que encontrar o 10º termo agora. Então, vamos utilizar a fórmula do termo geral. Nós temos o A1, que é menos 4. Acabei de encontrar minha razão, que é menos 2. E vou encontrar agora o 10º termo, tá bom? No lugar do N a gente vai pôr o 10, então. Então, substituindo letras por números, nós vamos ter menos 4 vezes menos 2 elevado a 10 menos 1. Então, vamos ter menos 4 vezes menos 2 elevado à 9ª potência. E, gente, quando eu tenho um número negativo elevado a uma potência, eu tenho que me atentar ao seguinte: quando essa potência for um número par, o resultado vai ser positivo. Quando a potência for um número ímpar, o resultado vai ser negativo, ok? Então, nós temos aqui o 9 é ímpar, então o resultado dessa potência vai ser negativo. 2 elevado a menos 2 elevado à 9ª potência dá menos 512. Aí nós temos a multiplicação, 4 vezes o menos 4 vezes o menos 512. Menos vezes menos, novamente, mais, tá bom? Sinais iguais, positivo. Resultado, então, 2048 positivo. Próximo exercício, qual é a razão? Essa aqui é uma PA que a gente observa, ela está decrescendo, né? Ó, você tem 12, depois tem o 6. Então, ela é decressiva. Acontece isso quando a gente tem uma razão que não é um número inteiro. Quando a gente tem uma fração como a razão da nossa PG, tá? Então, vamos colocar aí, ó, o 6 dividido por 12, simplificando por 2, a gente vai ter 3 sextos, e se eu simplificar por 2 novamente, a gente vai encontrar 1 meio, tá? Que é a nossa razão. Continuando aí com a mesma PG, a gente vai precisar encontrar agora o 9º termo dela. Essa daqui foi uma questão que houve bastante erros aí, tá? Foi a que houve mais dificuldade, possivelmente na hora de elevar uma fração no expoente, ok? Então vamos fazer a substituição no termo geral, tá bom? Pelos termos que nós já temos. Temos o A1, temos a razão que nós encontramos e temos o N, que é o 9, que é o 9º termo que eu quero encontrar. Então nós temos lá 12 vezes meio elevado a 9 menos 1, eu vou ter 12 vezes meio elevado à 8ª potência. No caso que nós estamos elevando uma fração, nós vamos elevar os dois números, tanto de cima quanto de baixo, tá? Tanto o numerador quanto o denominador. Então, 1 elevado à 8ª vai ser 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 8 vezes. Então, você vai ter 1, né? E 2 elevado à 8ª. 2 elevado à 8ª, nós vamos encontrar aí o 256.
Ok? Agora nós vamos fazer a multiplicação, 12 vezes a fração. Então o número que está, como nós temos o número inteiro 12, embaixo é como se tivesse 1. Então você vai fazer 12 vezes 1, que a gente vai encontrar 12 sobre 256, aí é só simplificar. Por 2 a gente vai encontrar 6 128 avos, e se eu simplificar novamente por 2, nós vamos encontrar 3 sobre 64 avos, que é a resposta correta. Último exercício, pessoal. Exercício da VUNESP. É um exercício adaptado, tá? Houve alguma alteração, mas ele mantém a sua base. Exercício contextualizado sobre progressão geométrica. Então aí nós temos que analisar, vamos fazer a leitura dele, né? Várias tábuas iguais estão em uma madeireira. Elas deverão ser empilhadas respeitando a seguinte ordem: uma tábua na primeira vez, e em cada uma das vezes seguintes, tantas quantas já estejam na pilha. Determine a quantidade de tábuas empilhadas na 12ª. Aí você vai observar a planilha, que você tem a primeira pilha tem uma tábua, a segunda tem duas, a terceira tem 4 e assim sucessivamente. Observando ela, a gente tem uma PG, né? Ela está sendo multiplicada aí. Pega o seu um termo e divide pelo antecessor, a gente vai encontrar a nossa razão, que nesse caso é 2. Aí basta a gente fazer a substituição no termo geral. Então nós vamos ter lá 1 vezes 2 elevado a 12 menos 1. 1 vezes 2 elevado à 11ª potência. 2 elevado à 11ª vai dar 2048. 1 vezes 2048, o próprio 2048, que é a resposta correta, então, que nós teremos 2048 tábuas lá na 12ª pilha. Certo, gente? Então hoje ficamos por aqui. Em breve postarei outros vídeos. Também deixarei para vocês um formulário no Google Sala de Aula. Continue assistindo às aulas do Centro de Mídias, pois as atividades do segundo bimestre todas serão com base nas aulas do CMSP, ok? E espero em breve a gente estar juntos novamente presencialmente. Tchau, tchau.